Olá, vamos falar agora sobre radiciação. Então, radiciação, o que seria? Aqui tem o raiz enésima de A igual a B. Ou seja, quem é o N? N é o índice da raiz, certo? Sendo que esse índice tem que ser maior ou igual a 2. O A é o radicando, ou seja, o que está dentro da raiz. E o B, raiz ou resultado. Okay? Então, aqui, veja os exemplos. Raiz cúbica de 27 igual a 3. Ou seja, meu N é 3, o A é 27 e o B é 3. Raiz quadrada de 16. Veja que o 2 não aparece, mas subtende que aqui o índice da raiz é 2. Certo? Então, meu N vai ser 2, o A vai ser 16 e o B 4. Aqui, o N é 4, o A 16 e o B igual a 2. Aqui, N 2, A 1/4 e B 1/2. Propriedade de resolução. Vamos lá. Se eu tiver raiz enésima de A elevado a N, isso aqui é igual a A. Ou seja, quando o índice da raiz for igual a potência do radicando, ou seja, esses dois simplificam-se e a raiz desaparece, fica apenas o A. Exemplo, raiz 16, 4. Por que raiz quadrada de 16 é 4? Porque 16 é 4 ao quadrado, ou seja, o índice da potência é igual ao índice da raiz. Então, simplifica, fica apenas 4. Raiz cúbica de 27 igual a 3. Por que raiz cúbica de 27 é igual a 3? Porque 27 é 3 elevado ao cubo. Ou seja, como o índice da potência do radicando é igual ao índice da raiz, simplifica e esse 3 sai fora da raiz, ou seja, resultado 3. Agora, raiz quarta de 16. Suponha que você não sabe transformar 16 em potência. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o 16 e vai decompor ele em fatores primos, certo? No caso aqui, vou decompor ele por quanto? Por 2. Então, 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Ou seja, quantas vezes o 2 foi repetido? 1, 2, 3, 4. Ou seja, então vai ficar 2 elevado a 4. Então, 16 é a mesma coisa de quê? E 2 elevado a 4. Então, o que eu faço com os índices? Simplifica. Fica apenas quem? O 2. Observação. Se n for par, não vai existir raiz quadrada com radicando negativo, certo? Então, no caso aqui, raiz quadrada de menos 16 não existe. Raiz quarta de menos 16 não existe. Por quê? Porque os índices são pares, certo? Agora, se for ímpar, vai existir raiz cúbica de menos 27? Sim. Então, o que eu faço com esse menos 27? Transformo ele em potência. Que dá quanto? Menos 27 é a mesma coisa de menos 3 elevado à terceira. Elimino os dois índices. Resposta, menos 3. Potência com expoente fracionário, ou seja, eu posso transformar uma raiz enésima de A elevado a M numa potência com expoente fracionário. Então, o que você faz? Você vai dizer que
Isso aqui vai ser igual a elevado a m sobre n, ou seja, quem vai ser o numerador da potência? Vai ser o índice do radicando. E quem vai ser o denominador da potência? Vai ser o índice da raiz. Daqui o exemplo. Raiz cúbica de 27, transformando numa potência, vai ficar 2 elevado a 7 dividido por 3. Vamos lá. Segunda parte. Suponha que eu tenha raiz enésima de a elevado a m, certo? Sendo que m pertence aos inteiros, n maior ou igual a 2 e p é o divisor comum de m e n. Ou seja, eu vou simplificar esses índices por quem? Por um mesmo número, certo? Ok? Diferente de zero, tá? Então, se eu tiver raiz sexta de 9 elevado a 3, eu posso simplificar por quanto? Por 3. Porque quem divide o 6 e o 9 e o 3 ao mesmo tempo é o próprio 3. Então, fica 6 dividido por 3 igual a 9 elevado a 3 dividido por 3. 6 dividido por 3 dá 2. E 3 dividido por 3 dá 1. Ou seja, quanto é raiz quadrada de 9 vai ser igual a quanto? 3. Raiz oitava de 5 elevado a 4. Vou simplificar tudo por quanto? Por 4. Então, 8 dividido por 4 e 4 dividido por 4. Isso aqui implica que 8 dividido por 4 dá 2 e 4 por 4 dá 1. Ou seja, raiz quadrada de 5 é o que? É raiz quadrada de 5. Por quê? Porque não existe raiz quadrada exata de 5. Raiz nona de 1/8 elevado a terceira. Vou simplificar por quanto? Por 3. Então, 9 dividido por 3 e 3 dividido por 3. Implica que eu vou ter uma raiz cúbica de 1 elevado a 8. Mas o que é a raiz de 1 sobre 8? De uma fração. Então, vai ser o quê? A raiz, no caso aqui, a raiz cúbica do numerador dividido pela raiz cúbica do denominador. Então, quanto é a raiz cúbica de 1? É 1. E a raiz cúbica de 8 é 2. Ah, mas eu não sei se raiz cúbica de 8 é 2. Não tem problema. Você pega o 8 e vai decompor em fatores primos. Decompondo em fatores primos, fica o quê? 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Ou seja, isso aqui ficou igual a quanto? A 2 elevado à terceira. Pronto. Com mesmo índices iguais, simplifica. Resultado 2, ou seja, resposta 1/2. Agora, se eu tiver raiz enésima de a vezes b, isso aqui me gera o quê? Isso aqui é a mesma coisa de raiz enésima do primeiro radicando vezes a raiz enésima do segundo radicando. Okay? Então, exemplo, raiz quadrada de 0,16 vezes 4. Isso aqui eu posso desdobrar em quê? Raiz quadrada de 0,16 vezes raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 0,16 é 0,4. E raiz quadrada de 4 é 2, ou seja, 0,4 vezes 2 é igual a 0,8. Raiz cúbica de 8 vezes 27. Isso aqui é a mesma coisa de que? Raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 27. Então, isso aqui é igual a... Quanto é raiz cúbica de 8? Nós já calculamos, né? 2. Raiz cúbica de 27, também nós já sabemos, 3. Então, 2 vezes 3, 6. Agora, se eu tiver
uma raiz enésima de uma raiz emésima de A, ou seja, uma raiz dentro da outra. O que você faz? Você pega, multiplica, repete a raiz, no caso aqui raiz de A, e multiplica os índices das duas raízes, o índice de dentro com o índice de fora. Então fica n vezes m, raiz quadrada de A. Certo? Aqui um exemplo. Raiz quadrada da raiz quadrada de 16. Quem são os índices? 2 e 2. Então, 2 vezes 2, 4. Raiz quarta de 16. Mas quanto é raiz quarta de 16? Aqui, ó. Se você não sabe, vou o quê? Se decompor o 16. Então, 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Então, quantas vezes o 2 foi repetido? 4 vezes. Então, quer dizer que 16 é a mesma coisa de 2 elevado a 4. Como são iguais, simplifica. Resposta 2. Outro exemplo. Agora, se eu tiver raiz quadrada da raiz cúbica de 729, né? Aplicando a regra, fica o quê? 2 vezes 3 igual a 6, ou seja, fica a raiz sexta de 729. Ah, professor, mas 729 é grande demais. Não tem problema, o que você vai fazer? Vai decompor ele em fatores primos, né? No caso aqui, eu vou decompor por 3. Aí você me pergunta, mas por que não por 2? Né? Porque 729 não dá para dividir por 2. Né? Lembrando, quando é que o número é divisível por 2? Quando ele terminar em 0, ou 2, 4, 6, 8. Né? Então, se não dá por 2, o próximo número primo vai ser por 3. Então, 729 dá para dividir por 3, que dá quanto? 243. Que ainda dá por 3, que dá 81. Que ainda dá por 3, que dá 27. 27 por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então, quantas vezes o 3 foi repetido? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar 3 elevado à sexta. Ah, então 729 é a mesma coisa de 3 elevado à sexta. Como os índices são iguais, resultado 3. Ok, pessoal? Pois por hoje é só. Faça as suas atividades e até a próxima.